Hoje é o dia que marca a tramitação aqui no Senado da proposta que vem da Câmara dos Deputados sobre o impedimento ou não, o impeachment da Presidenta da República. Claro que um fato como esse sempre é um dia histórico. E eu queria, senhora Presidenta, informar a Casa que um grupo de senadores que eu faço parte está coletando assinaturas que pretendemos, no dia de hoje ainda, encaminhar à mesa do Senado sobre uma proposta de eleições diretas, já, agora, no dia 2 de outubro. Seria uma proposta, eu diria, de conciliação nacional, uma proposta de encontro do parlamento com as ruas, que todos que foram às ruas, favorável à presidenta ou contra a presidenta, todos sempre disseram que defendiam a democracia, porque esta estará sempre em primeiro lugar. Se tivermos habilidade, tivermos a diplomacia, tivermos a competência aqui no Senado, que a Câmara não teve, todo mundo viu o circo que foi a votação lá da proposta de impedimento. O Senado da República está sendo convocado pelo povo brasileiro a não simplesmente bater o carimbo de uma proposta que vem da Câmara dos Deputados. A Constituição que eu ajudei a escrever, ela diz: todo o poder emana do povo, e a ele tem que ser assegurado. Se há um impasse na sociedade brasileira, e há um impasse, as pesquisas mostram, e é real, a impopularidade da presidenta, mas também do vice-presidente, e também daquele que será o vice-presidente, que é o Eduardo Cunha, caso se concretizasse o afastamento da presidenta. Há uma demonstração clara. O povo não quer que Michel Temer assuma a vice-presidenta, a vice-presidência, como não quer também que o Eduardo Cunha seja, amanhã ou depois, o presidente da República, na falta, por um motivo ou outro no país, do atual vice-presidente, se for alçado a figura de presidente. Se nós todos que defendemos do voto popular, nós temos aqui pagos pela sociedade brasileira, somos remunerados para encontrar caminhos, e como diz o poeta espanhol, o caminho a gente só faz caminhando, e não dizendo somente sim, não, sim, não, sim, não. Há uma proposta que, nesse meu pronunciamento, eu não estou nem discutindo o mérito. Se ela foi construída de forma inadequada, e dizia ontem, repito hoje, eu ouvi, senador Fleury, o discurso de 400 deputados, no mínimo, de 400 deputados no mínimo, e nenhum explicava o porquê do afastamento da presidenta, que não conheciam o processo. Falavam de tudo, menos de decreto e menos das ditas pedaladas. Por isso, senhora presidenta, aqui que nós teremos um tempo maior para esse debate, porque aqui são 81 senadores, não são 513. Aqui nós poderíamos aprofundar o debate. E, nesse caminho, por que não construir uma proposta alternativa? Uma proposta onde o povo é chamado a participar. Uma proposta que o povo vai votar. Uma proposta que ia assegurar que cada homem, que cada mulher desse país possa ir às urnas no dia 2 de outubro e deliberar quem deve ser, a partir do fim do ano,
o presidente e o vice da República. Eu confesso, eu particularmente sou favorável a eleições gerais, mas sei que não há condições objetivas disso acontecer. Eu não teria problema nenhum de botar à disposição do povo, me submeter às urnas em nome do meu país, em nome de 210 milhões de brasileiros, para que eles decidissem. Mas, claro, falando com inúmeros articulistas, especialistas, cientistas políticos, todos são unânimes. Paima, nesse Congresso, com aquela Câmara, tu acha que eles vão abrir mão do mandato em nome do povo brasileiro? Não vão abrir. Mas, pelo menos, vamos ter a grandeza política de não querer o poder pelo poder. Vamos ter a grandeza política de apontar para um futuro de conciliação, de entendimento, de harmonia, da volta do crescimento, da distribuição de renda. E isso só se faz, como se fez na maioria dos países do mundo, mediante um grande pacto. Pacto pelo crescimento, pacto pelo crescimento econômico, pacto, meus amigos e minhas amigas, que venha melhorar a qualidade de vida de todo o povo brasileiro. Essa política do ódio, do confronto, do ataque pelo ataque, do nós e eles, com certeza não vai levar a nada. Eu acredito que não passa. Mas digamos que passe a primeira e a segunda votação, que vai simplesmente admitir o processo que chega da Câmara. Teremos 6 meses aqui de um debate infindável, que é 180 dias, para se votar, em última instância, o afastamento ou não da presidenta. O que será o país nesses 6 meses? Teremos um presidente e uma presidenta. Um no Palácio da Alvorada e o outro aqui no palácio onde fica o presidente, e a população dividida. Claro que haverão manifestações em todo o país, porque o processo está em andamento. Se o processo está em andamento, as pressões democráticas das ruas continuarão acontecendo, até que haja a votação final. E na votação final, é bom que todos lembrem que alguns escondem, é 2/3. Eu estou há 30 anos nesse parlamento. Não vi uma única vez, senadora Ângela Portela, uma única vez, sem acordo, que alguém tivesse aqui os 2/3. Mesmo na época do ex-presidente Collor, foi um amplo acordo, tanto que ele renunciou. Esse embate vai continuar até lá. Como é que a gente pode resolver isso? Para que o Brasil volte ao crescimento? Antecipando o processo eleitoral. Indo para as eleições diretas. Veja, ninguém sabe quem vai ter os 54 ou os 28 votos. A base do governo é 28, a oposição é 54. Claro que nós não sabemos. Não temos bola de cristal para prever o que vai acontecer daqui a 6 meses e meio, praticamente, porque é 6 meses a partir do dia 11. E, por isso, eu sou favorável que, em nome do povo brasileiro, houvesse uma grande concertação nacional, um grande entendimento, que houvesse a grandeza política dos homens públicos para aceitar esse debate, que houvesse um diálogo também com o Executivo, para que essa proposta venha do Executivo. O Executivo mandasse para cá uma proposta dizendo eleições, eu ia dizer eleições gerais já, mas como as gerais eu sei que não é possível, direta já para a presidência da República. Se fizéssemos esse acordo, senadora Fátima Bezerra, com certeza, eu sei que todos os partidos dizem, não, mas na hora desse debate, conversa comigo e falo até com os movimentos, e muitos dizem, não, pai, na hora desse debate, o debate agora é ir para a luta, é ir para o confronto de quem é sim e de quem é não, e doa quem doer. Alguém tem que pensar diferente. Alguém tem que ter o direito de vir à tribuna do Senado apontar um outro caminho. O caminho que é de interesse do povo brasileiro. Quem não quer votar para presidente? Duvido.
Qual o democrata que pode ser contra um processo eleitoral onde o povo é chamado a decidir? Duvido. Por que não? Por que não fazermos essa conciliação? Por que não fazermos essa concertação? Por que não deixar que a voz das ruas, como dizia Ulisses Guimarães, repercuta dentro do Congresso? Nós aprovaríamos uma emenda constitucional mediante um grande entendimento e iríamos para as eleições. Teríamos nesse período, mediante o acordo, um governo de transição que iria assegurar com certeza absoluta que no dia 2 de outubro o Brasil falaria. E falaria por quem? Falaria pelo seu povo, falaria pela sua gente. Eu disse outro dia e repito hoje, a voz do povo é a voz de Deus. Se Deus quer, quem pode ser contra? Já que eu ouvi tantas vezes citar Deus lá na Câmara dos Deputados. A sabedoria popular está nos mostrando que o país está dividido. Se está dividido, nós, senadores, pela experiência aqui de ex-ministros, ex-governadores, ex-deputados federais, ex-prefeitos, ex-presidentes da República estão aqui. Por que a gente não faz um exercício coletivo da busca dessa concertação? Podemos fazer. Tive a preocupação nessa fala de hoje, nem sequer de fazer termino, senadora, em relação a esse ou aquele setor da sociedade e as posições que eu defendo. Quero terminar só com isso. Eu recebo, nesse tal do WhatsApp, milhares de correspondência. Uns pedindo para votar contra o impeachment e outros a favor do impeachment. Eu fiz uma experiência, só para ver a opinião deles. A ambos eu respondia. O que você acha de direta já e o povo escolher o presidente e o vice? Todos me disseram, e aqueles sabem que eu não estou mentindo, que entraram no meu celular, senador, seria a saída, é possível. Seria a saída, é possível. Mesmo aqueles que de forma contundente, senador, sempre tem em ti, acredito em ti, tu é um homem sério, é um homem bom, você não está em lugar nenhum, você é sempre lembrado com uma referência, eu espero o teu voto, estou dando um exemplo, favorável a... Eu mesmo a cada um, e é eu que respondo, está aqui, no meu WhatsApp ninguém responde, eu respondo. Eu digo para cada um, meu amigo, entendo a tua indignação, seja para um lado ou para o outro, mas tem um caminho que para mim concilia o povo brasileiro. Seguir as diretas já. Você vai escolher quem vai ser o presidente ou vice da República do nosso país. Você escolherá. Cada partido indicará o seu candidato. E eles dizem, todos, parabéns, senador, não esperava outra posição de você. Então, eu estou muito tranquilo ao fazer essa defesa. Alguns me disseram, tu está falando em nome do partido? Não. Eu entendo que essa proposta tem que vir das ruas, tem que vir do empresariado, que deveria, num momento de cidadania plena e de defensor da democracia, eles deviam encampar essa proposta. A mídia... questão indireta, porque eu tenho certeza que a mídia brasileira e o empresariado também não quer saber de uma situação que amanhã ou depois está expresso isso no resultado, se acontecer, que nós podemos ter na presidência da República Eduardo Cunha. Ninguém quer. Eu duvido que uma única pessoa de bem desse país pense nisso. Ora, se tem críticas à presidente Dilma, como é que não vai ter crítica também ao vice-presidente? Porque foi esse partido que durante 13 anos governou junto. Por isso que as pesquisas mostram que a crítica vai à presidenta e vai também ao vice-presidente, e por extensão chega no presidente da Câmara, porque ele será o vice se isso acontecer. O momento é esse, é de bom senso, de não querer chegar ao poder pelo poder. O momento é de pensar
A repercussão a nível de planeta está sendo super negativa. Repito uma das frases dos principais jornais do mundo, New York Times, que disse: no Brasil estão julgando uma presidenta sem nenhuma prova de crime de responsabilidade por uma gangue. É assim que se referiram à Câmara dos Deputados. Eu tenho uma grande esperança mesmo, senadora Fátima, que aqui no Senado será diferente. E nós não somos senadores de graça. Nós não chegamos aqui com uma caminhada longa durante as nossas vidas para ser apenas carimbador de uma proposta que veio da Câmara dos Deputados. O momento é esse. A hora é agora de cada um assumir, na sua grandeza política, não em nome dos meus filhos, não em nome da minha família, mas eu quero falar aqui, com esse apelo que faço, em nome do povo brasileiro, dos filhos dos brasileiros, das filhas, dos avós, dos bisavós, dos tios, dos amigos, das irmãs, dos sobrinhos, enfim, de toda a nossa gente. Esse é o apelo, pode ter certeza, e dialoguei muito, de negros, de brancos, de índios, de ciganos, independente da matriz ideológica, partidária ou religiosa, tomam essa liberdade de dizer, porque eles sabem, com a democracia tudo, sem a democracia nada. Por que não permitir que o povo decida o impasse? O Senado aponta o caminho e diz: aprovamos aqui. Que nas urnas o povo diga quem vai governar. Uma parte de Vossa Excelência no encerramento da minha fala. Mário, vamos passar a palavra a Vossa Excelência. E só fazendo um apelo, porque a despeito do momento e, portanto, o pronunciamento importante que o senador Paim está fazendo hoje na tribuna da nossa casa, como é de vosso conhecimento, nós temos outros inscritos aqui, então, pedindo a Vossa Excelência só que tenha objetividade. Dê mais um minutinho para a gente. O primeiro senador Paulo Paim, eu estava almoçando e vi Vossa Excelência com muita propriedade, com muita sabedoria, com muita iluminação, tocando nesse assunto. Claro que o assunto que eu tenho um posicionamento bem firme, bem definido. Eu entendo que a presidenta Dilma foi na Câmara ontem, vítima de um show de hipocrisia. Um show de hipocrisia que ninguém viu ali nada caracterizado nesse sentido. Essa casa, claro, terá um outro rumo, um outro norte, um outro sentido. Mas, Vossa Excelência, eu quero aqui dar um testemunho. Choveu nas minhas redes sociais essa manifestação. Muita gente dizendo: senador, olha, há um grupo aí de senadores, com Paulo Paim, com Capiberibe, com Randolph, uma série de senadores Walter Pinheiro, que estão aí apontando um caminho que é um caminho que pacifica o país. E Vossa Excelência, quando eu vim ali no carro, vi que Vossa Excelência disse: os empresários, etc. Então, muita gente falando em união. Como você quer fazer uma grande união nesse país se não ser com a participação popular? Não se pode fazer conchavo, achando que a população participa disso. A união é com o povo. Se alguma mudança, se está tendo alguma sustentação de alguns políticos, ele é motivado pela energia do povo. Exatamente. E Vossa Excelência convoca a população. A população, numa nova eleição, numa eleição direta, ela participa direto do processo. Diretamente do processo. Aí sim, essa pessoa vem com respaldo popular e convoca a nação. E aí nós todos políticos estaremos buscando num só caminho. Agora, dentro de uma conspiração,
dentro de um golpe, dentro de uma pessoa que é réu, convidar a união do Brasil em torno de um réu? Eu hoje, na comissão de ética, eu vi um senador se manifestar, por exemplo, contra o senador Delcídio, me pedindo celeridade nos processos por conta que o senador Delcídio fez uma declaração que quer vir votar no impeachment. E o senador Otto disse assim, meu Deus do céu, o Senado não é a Câmara onde um réu, como Eduardo Cunha, conduz o processo e vota. Então, de repente, o senador Delcídio, que é investigado, que é réu, quer tirar a presidenta da República. Então, qual o caminho que nós temos que ver? Vossa Excelência aponta um caminho, sem nenhuma dúvida, um caminho democrático, um caminho que une o país, um caminho que dá a pacificação e a paz que o Brasil precisa. Agora, daí pedir união em torno de um investigado é pedir muito. Muito obrigado. Tudo bem, muito obrigado, senador. Permita só que eu me comprometo com Vossa Excelência, será 1 minuto e eu termino só respondendo ao senador Telmário, que reforça essa ideia da conciliação nacional. Eu tenho certeza que os artistas, que os intelectuais, que os mestres, que os poetas, que os cantores, as cantoras, os atores, sairão por esse país, senador Telmário, a cantar, a bailar, a defender essa tese da conciliação e do entendimento em nome do povo brasileiro. Todos os setores, os estudantes, os idosos, seria a mudança radical naquele momento da história em que são chamados à responsabilidade. O senador Dário Berger, que me ouve lá também atrás, Vossa Excelência é um senador que eu sei que aposta na linha do entendimento e na possibilidade, claro, de um acordo, se essa for a vontade da maioria, respeitando a visão daqueles que pensam diferente. Mas eu tenho muita esperança, que eu termino, que a gente possa sair desse momento tão triste da nação nacional com um grande acordo em nome do povo brasileiro. Eu diria, o povo decide. Direta já, agora, esse ano ainda, e teremos um novo marco para, quem sabe aí, pensar em aprofundar uma reforma política, eleitoral e partidária que esse país tanto precisa. Mas daí seria a partir do ano que vem. Obrigado, presidenta, pela sua tolerância em me ouvir durante 15 minutos.